Boa noite, sejam todos muito bem-vindos uma vez mais. Última sexta-feira de junho, em busca de coerência doutrinária. Boa noite, meu caro André Sobreiro, grande abraço. Boa noite, Deja, Fábio, Henri, boa noite a todos. E bom estarmos aqui de volta. Eu, particularmente, faz várias semanas que eu não participo Em Busca de Coerência. Que bom estarmos aqui para conversarmos sobre Kardec e, quem sabe, até suscitar alguma polêmicazinha para não perder o costume. Muito bom tê-lo conosco de volta, meu caro. Boa noite, Henri Neto. Seja muito bem-vindo, grande abraço. Boa noite, Djaí, André e Fábio. O time está completo, graças a Deus, e vamos em frente. Fábio Fadel, nosso querido amigo da Praia Grande, hoje a prece é sua, por isso você ficou para o final, tá? Grande abraço, seja bem-vindo. Abraço, beijo, abraço, André, abraço ao Henri e a todo o pessoal do chat aí que sempre nos ajuda bastante na condução do programa. Eu convidaria a todos agora para que nós nos concentrássemos e pedir para que Deus, o Pai da vida, que Ele derramasse bênçãos sobre todos nós que estamos aqui e todos aqueles que estão assistindo ou vão assistir a nossa live. Que os bons espíritos, seus mensageiros, estejam com todos nós, nos inspirando para que a gente consiga colocar em prática todos esses ensinamentos trazidos por Allan Kardec e os espíritos superiores. Que esses bons espíritos estejam em todos os lugares onde existam pessoas passando por provas ou expiações difíceis. Que eles inspirem, dando sempre força para que as pessoas não desistam. Porque é interesse de todos nós que quanto mais pessoas estiverem evoluindo espiritualmente, logo mais o nosso mundo mudará de categoria. E é por isso, Senhor, que eu vos agradeço pela oportunidade de todos estarmos aqui hoje, todos com saúde e encontro com os amigos. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Assim seja. Tá mudo, Djaí, tá mudo. Tá mudo. Que coisa. Um dia nós vamos aprender a lidar com esse trem aqui. Que bom estarmos todos juntos novamente aqui. Última sexta-feira. Vamos agradecer, como fazemos sempre, para não esquecer. Desde logo, vamos agradecer a Livraria Espírita Rio Preto, Centro Espírita Dona Rosa, canais de YouTube e Centro Espírita Francisco de Assis, fanpage Facebook, todos os três aqui de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Caros amigos, graças a Deus, como disse o Fábio, estamos todos aqui. Nossos amigos costumeiros parece que estão todos aí também. Vamos ao nosso estudo de hoje, sem mais delongas. A nossa página inicial, nós estamos aí no nosso encontro número 14 já, nesse Em Busca de Coerência Doutrinária. Vamos retomar pelo texto, pelo item doutrinário número 12 que a gente estava examinando, chamado Espíritos em Erraticidade. Esse item tem alguns desenvolvimentos, já vimos vários deles, mas ainda vão passar por aqui alguns outros que vão permitir, com certeza, muito boas reflexões. Fábio Fadel, querido amigo, é todo seu. Então, está no Livro dos Médiuns, segunda parte das Manifestações Espíritas, o capítulo 25 das Evocações, item 269. Os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou acudir ao nosso chamado, isto é, vir por evocação. Pensam algumas pessoas que todos devem abster-se de evocar tal ou tal espírito e ser preferível que se espere aquele que queira comunicar-se. Fundam-se em que, chamando determinado espírito, não podemos ter a certeza de ser ele quem se apresente,
Ao passo que aquele que vem espontaneamente, de seu esforço próprio, melhor prova da sua identidade, pois que manifesta, assim, o desejo que tem de se entreter conosco. Em nossa opinião, isso é um erro. Isso é um erro, o Kardec está falando, viu, Deja? Não sou eu, não. Primeiramente, porque há sempre em torno de nós espíritos, a mais das vezes em condição inferior, que outra coisa não querem senão comunicar-se. Em segundo lugar, e mesmo por essa última razão, não chamar a nenhum em particular é abrir a porta a todos que queiram entrar. Bom, Deja e amigos, né? A nossa doutrina ela foi baseada totalmente em evocações. Se nós estivéssemos esperando comunicações espontâneas, provavelmente nem teria saído a doutrina. Interessante que o Kardec, no estudo que ele fez, ele teve a oportunidade, por exemplo, de ver um espírito quando estava em estado de perturbação e depois, com o tempo, ele foi percebendo a melhora daquele espírito. Percebeu como? Porque muitas vezes ele teve a oportunidade de evocar. Agora, se os espíritos se manifestassem ao seu bel prazer, muito provavelmente, como eu falei, nós não teríamos a nossa doutrina. E eu vejo pessoas assim falando que não é para evocar, ou que não, o Kardec evocava porque tinha o São Luís. Esqueceram de avisar para o Kardec, porque lá ele coloca um capítulo aí das evocações. Então, essa parte aí, eu procurei se só quem tem o São Luís como espírito protetor podia evocar, e eu não encontrei no Livro dos Médiuns, na obra do Kardec. Então, assim, me parece uma coisa normal, me parece que foi a base da nossa doutrina, e o Kardec, ele colocaram aí de uma maneira bem legal, né, em negrito, em vermelho, né, o Kardec acha que quem recebe só espíritos espontaneamente, isso é um erro. E se o Kardec falou, quem sou eu para discutir com o Kardec, né, Aldeia? Maravilha. André Sobreiro, pode seguir contigo? Vamos lá. A gente sabe que essa crença, né, de não evocar, ela é muito difundida no movimento espírita brasileiro. Diria até que esse argumento, né, de que não se sabe quem é o espírito que viria e, portanto, não se tem certeza de que aquele espírito evocado seja realmente o que está se manifestando. Mas se eu puder dar uma opinião pessoal, eu apostaria que a principal justificativa, o principal motivo para não se usar a evocação aqui no Brasil atualmente não é esse. Eu acho que há outros motivos mais preponderantes no momento. Um deles é a proibição ou a recomendação de que não acontecesse de determinado espírito em determinado livro aí que a gente já comentou aqui, inclusive, mais de uma vez. Esse é talvez seja o principal motivo. Outro motivo também, eu vou ser o mais sucinto que eu conseguir, como não se... No Brasil, ou se perdeu, eu diria um pouco mais, eu diria que nunca houve aqui no Brasil a prática mediúnica pautada na evocação. Tem gente que acha que isso se perdeu. Para mim, nunca teve. Tá? Então, você não vai ter médiuns preparados para trabalhar dessa forma. O que é um grande erro, porque no processo de desenvolvimento, se você não faz a evocação do anjo guardião, você pode usar mais de um argumento, né? Quando se diz assim, fica aberto para quem quiser vir, fica espontâneo, né? Um espírito não evocado. Na verdade, você está dando liberdade ao pretenso médium para criar a história que ele quiser na cabeça dele. Então, é um grande erro fazer a sua dinâmica de treinamento mediúnico, que é o que Kardec vai chamar de desenvolvimento, sem trabalhar com a evocação, principalmente do anjo guardião do médium. Henri Neto. Exatamente, vou continuar o que o André falou, que foi excelente. O danado, como a gente diz aqui no Nordeste, é que essa figura do anjo guardião no movimento espírita não existe.
o pessoal vai ler a 459, que é a influência oculta dos espíritos, todo mundo lê aquilo pensando nos obsessores, porque os livros mediúnicos só falam dos obsessores. Você não vê a figura do anjo guardião nos livros mediúnicos, que são a literatura mais que o pessoal mais lê no Brasil. Aí complica, porque o processo de evocação, como o André falou, está no livro dos médiuns. É mais seguro, porque você não fica sozinho, você vai ficar com os anjos guardiões dos médiuns, com o seu anjo guardião. Então, Kardec, é claro, tem que evocar os anjos guardiões, que são o quê? Espíritos mais elevados, de uma ordem mais elevada. E esses espíritos, eles não estão para brincadeira, eles são úteis. Eles só se aproximam quando sabe que o estudo é sério. Se você não tem esses espíritos controlando, você não está vendo, que é o primeiro passo, você não está vendo, eles são invisíveis para nós, e você também não percebe e não consegue identificar a identidade. Então é perigosíssimo isso aí, você ficar aberto E a evocação, Kardec é claro, ela é uma maneira de controlar o processo, que é justamente o que o meio espírita fala, vocês percebem, né? Que como se a evocação fosse perigosa. Se você evocasse o espírito e viesse um espírito obsessor também. Mas é o contrário. A perigosa é a comunicação instantânea. E como o André e Fábio falaram, né? Se no Brasil, aliás, se lá em Kardec tivesse pessoal esperando por espíritos, a doutrina não teria sido desenvolvida. E a gente veja o que aconteceu com a escola americana. Ficou do mesmo jeito. Só vê fenômeno, só quer saber. E não teve o que Kardec achou que foi uma coisa muito interessante. Estudar as consequências morais do fenômeno. Estudar o que os espíritos sentiam, o que os espíritos falavam, o progresso que existia nessas evocações. E isso só é possível com evocação. Infelizmente, o movimento espírita do Brasil é um movimento feito obsediado por espíritos pseudo-sábios católicos, tá? E não suportam ser questionados. Porque numa hora dessa, quando a gente tivesse uma dúvida, tinha que chamar, vem cá, fulano, explica aqui, por que você está falando e está falando que não existe que existe colônias espirituais, e lá no livro dos espíritos está dizendo que não existe. Explica aqui para a gente, que a gente não está entendendo. Fulano, você que falou no umbral que ficou no avião, vem cá, explica aqui para mim, por que você falou isso se lá no livro dos espíritos... Você não conhece a doutrina espírita? Então, há controvérsias e há distorções. E o pior que eu acho nessa história é o seguinte, se você para um pouquinho para refletir, esse espírito que falou isso, ele está usando a Bíblia como padre, né? O Deuteronômio 18, que diz que é proibido evocar. Quer dizer, o espírita do Brasil se comporta como um católico. A evocação é nosso material de trabalho, nosso material, nossa ferramenta de trabalho. E como o André falou, infelizmente, ninguém fez isso no Brasil da forma que está lá no livro dos médiuns. Porque tem gente que fala que você basta pensar, você basta... Não. A evocação, ela tem todo um processo, né, André? Primeiro, pede permissão a Deus. Está lá, está escrito lá no livro dos médiuns, é bem fácil. Depois você evoca os anjos guardiões para ter um controle, e aí você ainda pergunta para o anjo guardião do médium se pode evocar. Então, não é um negócio assim, né, André? Assim, é controlado. E quem eu vi, não sei se vocês, assim, que mais controlou o espírito de uma forma fenomenal foi Kardec. Porque Kardec não só evocou o espírito superior, não. Ele evocou uns espíritos pesados. E não se abateu. Então, a gente tem que ver que, na hora da evocação, quem for fazer tem que ter muito conhecimento doutrinário. E tem outro detalhe também, gente, que a gente não pode esquecer. Evocar, na época de Kardec, era um ato comum. Era você conversar com o espírito. Era uma coisa natural. Kardec queria mostrar que não existe sobrenatural. O que existe os espíritos são da natureza. É um fenômeno, é uma força da natureza. Então, a gente pode conversar, né? Só que hoje, devido a esse problema todinho, criou-se uma verdadeira trava. E André foi muito feliz quando falou não tem médium preparado para isso. Porque além do que André falou, que vai achar que é proibido, né? Anos e anos aprendendo que é proibido, tem outro problema, da contaminação desses médiuns.
porque eles estão lendo o livro dos médiuns, eles não têm a doutrina espírita, eles seguem outras coisas, e isso está contaminado. E como a André falou, para eles criarem coisas da cabeça, quer ver como é interessante? Se você evoca um médium desse, ele vai falar em colônia. É complicado, né? Agora deixa com o Dejaí. Pessoal, os amigos haviam comentado aí, depois o Cláudio colocou essa observação. Sim, de fato, não é bem uma proibição, o André fez questão de ressaltar. Na verdade, as palavras textuais que estão lá são assim: não é aconselhável fazer evocações, etc, etc. Mas isso é uma questão, uma mera questão de palavra. Pode falar, Fábio. Só te cortar um pouquinho, porque você me cortou bastante na quarta-feira. Olha o jeito vingativo. Deixa eu deixar uma coisa clara. Eu também não acho aconselhável fazer evocação se o pessoal não estudar a doutrina. Não adianta vir um monte de pessoas e querer evocar. E eu também não acho aconselhável. O Kardec, ele coloca todo o conhecimento de como o capítulo para evocação, e aí eu concordo. Se não estudarem a doutrina, eu também não acho aconselhável. Agora, só isso aí, Deja. Desculpa aí te cortar. Pode cortar a hora que você quiser. Você tem total liberdade aqui. Então, mas a questão é que quando ele fala não é aconselhável, e não é aconselhável, e depois vai dizer, olha, que você não vai ter as condições necessárias que o Kardec tinha, porque o Kardec isso, Kardec aquilo, o papel dele na estruturação da doutrina, ele podia fazer isso, mas nós não podemos, etc. Aí vem outro expositor famoso e fala assim, não, mas... E também ficou claro ali que o Kardec tinha um São Luís do lado dele, então ele podia. Você tem um São Luís do teu lado para você fazer evocações, quer dizer, eles vão criando uma série de argumentações que vão adquirindo um ar de imponência, assim, parece ser uma coisa inteligente, uma coisa convincente, né? Mas que, na verdade, não passa de despreparo doutrinário, não passa de desconhecimento doutrinário. Porque nós já falamos aqui inúmeras vezes, todos nós, qualquer um de nós, tem um São Luís à disposição. Qualquer um de nós tem. Não era só o Kardec que tinha. Porque todos nós temos uma figura chamada anjo guardião, que, como o Cláudio bem lembrou, esse cidadão que desaconselhou a evocação parece desconhecer a existência do anjo guardião, porque eles não mencionam isso em nenhum lugar, e muito menos o André Luiz, que era um ilustre desconhecedor da doutrina espírita. Como o Henrique acabou de falar aí, na época, se usasse o método kardeciano, ele tinha que ser chamado lá, evocado lá. Fala, vem cá, você escreveu isso daqui. Você ficou 8 anos no tal de umbral aqui, vem cá. Aqui a gente tem o Livro dos Espíritos, a gente tem a obra de Kardec, a gente tem todas essas orientações, não tem nada sobre isso. Como é que você explica isso? Você conhece o Espiritismo? Ele ia dizer que não, ele era obrigado a dizer que não, porque ele não conhecia mesmo o Espiritismo. Não sei se hoje ele conhece, não sei dizer, porque já se passaram aí mais de 60 anos, desde o momento em que ele começou a escrever livros mediunicamente. Então, eu não sei se hoje ele já conhece a doutrina espírita. Herculano Pires chegou a dizer a respeito de André Luiz que se tratava de um neófito doutrinário, que utilizava, inclusive, palavras impróprias, que não cabiam na doutrina, não tinham ressonância, não tinham suporte dentro da doutrina, né? Mas vamos voltar ao texto aqui para a gente não se alongar muito. Aqui, o propósito, obviamente, como o texto do item 12 trata de espíritos em erraticidade, aqui o propósito, obviamente, é falar sobre a possibilidade deles se comunicarem, estando em erraticidade, e as formas pelas quais isso pode acontecer. Então, o texto do Kardec está muito claro aí. Você pode fazer isso pode acontecer de duas maneiras. Ou eles vêm, se comunicam espontaneamente, ou nós os chamamos, isto é, nós os evocamos, e eles vêm atendendo ao nosso chamado.
E aí ele faz essas ponderações, que as pessoas achavam que era melhor deixar espontaneamente, porque você teria maior garantia de identidade, essa coisa toda aí. E ele diz textualmente que ele achava que não, que isso era um erro, porque é a mesma coisa que porque é o seguinte, ele fala assim, sempre vai ter um montão de espíritos que o que mais querem é se comunicar, estão ali esperando uma oportunidade. E a maioria deles é despreparada, a maioria é despreparada. Então, por causa disso mesmo, e também pelo fato de você não chamar nenhum em particular, é deixar a porta aberta a todos que queiram entrar, ele falava, depende. Dependendo das circunstâncias, pode ser melhor a comunicação espontânea, mas dependendo do objetivo do trabalho, será melhor trabalhar com evocação. O Fábio relatou um fato da construção doutrinária que é importantíssimo. O Kardec só chegou à solidez da construção espírita mediante as evocações, mediante o acompanhamento que ele foi fazendo do espírito A, do espírito B, do espírito C, e isso ele só podia fazer através da evocação. Ele não podia esperar que um espírito daquela natureza, um espírito, na maior parte das vezes eram espíritos atrasados, que ele estava acompanhando, espíritos com problema assim, com outro tipo de problema, espírito que morreu de um jeito, que morreu de outro, etc, etc. Ele não podia esperar que esses espíritos tivessem um planejamento próprio e viessem se comunicar espontaneamente e ele assim fosse construir uma doutrina. Ora, isso não tem o menor fundamento, né? Então era óbvio que ele tinha que trabalhar com evocações, tinha que trabalhar com método. E eu acho que nós já avançamos bem isso aqui, né? Vocês querem comentar mais, companheiros? Fala aí. Um detalhe sobre essa fala desse expositor, que eu queria lembrar, né, como você falou, já que ele não conhece, Kardec não começa com São Luís. Ele começa sozinho e ele vai fazendo toda a parte. E como surge São Luís naquela fase? Kardec conhece a Hernance Dufour, que era médium historiadora. Ela recebia espíritos que então ela fez uma autobiografia de Joana d'Arc e fez também do Luís XV, do Luís, acho que é nono, que era o São Luís. Então, ele não começa com São Luís, né? Só que na medida que vão avançando os trabalhos, e São Luís começa a fazer a presidência da Sociedade Parisiense de Espíritas. E a médium, isso que eu queria chamar a atenção também, já que ele não sabe disso. Depois do lançamento do Livro dos Espíritos, fica com raiva, porque o cara não colocou o nome dela, era famosa na época, e o cara não coloca o nome dela. São Luís saiu com ela. Como o pessoal faz aqui no Brasil, não. Médium tal, tem um espírito tal, que é dele, e vai para onde quiser, né? Não. Ela foi embora, ele ficou. Tem isso também, que a gente tem que entender, né? Então, os espíritos superiores, eles, quando veem que o estudo é sério, e eles quando veem que as pessoas querem aprender, eles se aproximam. Agora, gente, tem uma coisa também que a gente não pode esquecer da escala espírita, tá certo, gente? Mesmo que a gente chame quando a gente chama o anjo guardião, essa dúvida que estão apontando aí, como é que sabe que é o anjo guardião? Gente, se eu estou uma coisa séria e eu estou pedindo isso para acontecer, ele se aproxima, como o Jair falou, ele está aqui o tempo todo. E ele sendo de segunda ordem, ele existe no mundo espiritual, lá na escala espírita, quem quiser estudar, a hierarquia moral, né, Fábio? Que uma das coisas é irresistível. Então, o espírito desse junto de nós, qualquer espírito de nossa categoria que venha fazer qualquer brincadeira, ele não vai fazer. Por causa desse espírito. Vocês têm que entender isso. O anjo guardião não é ninguém, não, gente. É uma segunda ordem. Segunda ordem, ele já está livre dos sentimentos de raiva, de egoísmo. Então, ele se aproxima justamente para ajudar o processo. Então, se eu não sei quem era, não é assim. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que o processo kardeciano ele é controlado e é muito seguro.
Ok, moçada, seguimos avante? Podemos. Começamos pelo Fábio, então vamos subindo aí, Henri. Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, né? Quer dizer que hoje a gente tem que tirar esses evocadores. Como, infelizmente, o Herculano Pires, no erro grave que ele deu, colocou doutrinadores, né? Infelizmente. Segunda parte das manifestações espíritas, capítulo 25 das evocações. 282, questões sobre as evocações. Primeiro, pode alguém, preste atenção que essa pergunta é muito importante. Muito importante. Porque as pessoas confundem isso aqui. Para começar, não leem o livro dos médiuns, mas olha que pergunta clara. Pode alguém, sem ser médium, evocar os espíritos? Toda a gente pode evocar os espíritos. E, se aqueles que evocares não puderem manifestar-se materialmente, nem por isso deixarão de estar junto de ti e te escutar. Tá vendo, pessoal? Tem um artigo de Kardec que ele fala sobre um grupo, eu estou esquecido como é o nome desse artigo nesse momento, acho que eu vou falando e já vai tentar se lembrar. Tem um grupo que diz que está começando a estudar espiritismo de outro país e fala para Kardec que não tem médium. Ele fala, não tem problema, vão estudando sem médium mesmo. Vocês vão estudando, quer dizer, a figura dos médiuns no Brasil virou um negócio como se fosse uma figura santa, um ser luminoso, e não é assim. Né? Então, vocês viram aí, através de uma prece, você pode evocar o seu anjo guardião. Ele vai estar junto de você. E a gente também não pode esquecer que ele tem outras formas de se comunicar, não só através de um médium. Emancipação da alma, a inspiração. Então, é isso. Muita gente pensa que você só pode fazer uma reunião mediúnica, não. Você só pode entrar fazer um trabalho desse se você tiver um médium. E não é assim. Os espíritos superiores, quando eles notam que o grupo está interessado, que o estudo é sério, eles vão se aproximando. O estudo do grupo vai se amadurecer, vai ficando maduro aos poucos, entendeu? E, de repente, pode até um desses vir a fluir a mediunidade. Então, a gente não pode ficar dependente de médiuns como se fossem santos, benzedores ou até oráculos. Pessoal, antes da gente dar sequência aí, agora aos comentários desse slide aqui, desse texto, eu queria só dar um aviso aqui para o pessoal. Estou vendo umas conversas aí no chat. A gente vai tratar exclusivamente do que está em tela aqui. A gente não desviar muito do assunto, mas eu quero dizer, como subsídio a quem se interessar, que existem trabalhos aí na internet, acredito eu, que ajudem bastante na compreensão dessas dúvidas, tá? Por exemplo, André Sobreiro e eu fizemos um trabalho de 12, sei lá quantos encontros já, sobre o papel do médium nas comunicações espíritas. Tem mais de 20 horas de estudos lá. Existem outros trabalhos muito bons. Na quarta-feira nós estamos, nesse momento, atualmente, André, Fábio e eu, tratando exatamente do mesmo assunto, o papel do médium nas comunicações. E todas essas dúvidas aí estão contidas em todas as instruções que estão lá, nesses estudos, tá? Então, é um estudo muito longo, um estudo que o Kardec levou anos para fazer. Então, não adianta a gente querer, em meia hora, explicações que nós vamos demorar bastante tempo para ter. Eu peço desculpas aí, mas não vai dar, tá? André Sobreiro, todo seu. Vamos lá. Aqui ele está nos dizendo que, embora o espírito possa não se manifestar, não quer dizer que ele não tenha, vamos dizer, atendido o nosso pedido, né? Embora ele não possa não se manifestar, não quer dizer que ele não esteja junto de nós. E aqui ele entra, daria uma série de reflexões aqui, né? Vários ganchos deixados aí, mas eu quero acrescentar, gente, que
eu acredito que todos nós façamos evocações involuntariamente a cada vez que a gente lembra de alguém que desencarnou, não é intencional, a gente não está querendo que venha, mas como há a comunicação do pensamento via fluido, sabemos que é muito possível que esse espírito possa, mediante essa lembrança, mediante esse pensamento, aproximar-se da gente. E se nós não somos médiums no sentido patente da palavra, né, como nos ensina Kardec, lá no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, talvez esteja por perto e a gente não está percebendo. Mas, primeiro, não quer dizer que não esteja por perto de nós. E aí, complementando, como ele diz, né, que não é necessário que seja médium para fazer as evocações, eu diria que muitos de nós aqui fazemos evocações a cada vez que a gente se lembra de um ente querido nosso ou alguém que desencarnou, né? Só não é uma evocação voluntária, vamos dizer assim, né? Ó, fulano, se apresente aqui, por favor, até porque se você não é médium, não tem um médium por perto, você não vai conseguir uma comunicação. Mas não quer dizer que, pelo fato de não ser médium e não ter médium, que ele não possa visitar-nos, digamos assim, né, meninos? Perfeito, Fábio, todo seu. Interessante isso que o André falou, porque a partir da questão 320 lá do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta-se sobre o Dia dos Mortos, né? Se eles estariam nos cemitérios e coisa parecida. Os Espíritos falam que sim, porque geralmente nesse dia é que as pessoas mais se recordam deles, mas que não é necessário ir ao cemitério, porque todas as vezes que a gente pensa naquele ente querido que já retornou para o mundo espiritual, a gente, que o André falou, mesmo inconscientemente, a gente tem a oportunidade de evocá-los. E, se eles tiverem condições, como está dito lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 320, eles podem estar ao nosso lado. Isso aí, eu acho, pelo menos para mim, isso é mais uma das coisas confortadoras que a doutrina espírita nos explica. Nem um ente querido ia estar preso lá no céu tocando harpa, e nem eu, depois que morrer, ia direto para o inferno quando a gente nunca mais fosse nos encontrar. Então, para mim, é consolador isso aí, deixa. Maravilha. Nem no cemitério, né, Fábio? Exatamente. Muito menos no cemitério. Não há necessidade, veja só. O Fábio lembrou bem essa questão do Livro dos Espíritos, sobre essa questão do cemitério, Dia dos Mortos e tudo mais, né? Ali ele não está desaconselhando, nem proibindo, nem falando não vá ao cemitério, ele está só dizendo que não precisa, né? Agora, os espíritos podem ir lá ao cemitério, normalmente eles vão, tá dito isso lá, inclusive, nesse mesmo capítulo aí, né? Porque as pessoas acorrem em maior número ali nesse dia, e como eles atendem ao pensamento, em geral, nesse dia, as pessoas estão pensando neles. Então, é comum que eles até compareçam ali junto aos túmulos, nenhum problema nisso. O que o Espiritismo deixa claro para nós, eu acho que é muito importante isso, é que basta, não precisa ser lá no cemitério, basta você pensar no seu ente querido, lembrar-se dele até com mais frequência do que normalmente se faz, né? Porque muitas vezes as pessoas só lembram dos mortos nesse dia, né? O cara fica lá um ilustre esquecido durante o tempo todo, e nesse dia, minha mãe, não sei quem, vai lá e chora, e leva flores, faz aquela cerimônia toda, aquele ritual todo lá. E muitas vezes isso é feito só para atender o social, né? Sem grandes participações sentimentais, né? Então, o que o Espiritismo deixa claro é o seguinte: pense constantemente no seu ente querido, mostre para ele que você não o esqueceu, que você o ama, pense nele, evoque-o, converse com ele, manifeste o seu sentimento, a sua saudade, sem aquela coisa de ficar lamentando, chorando, por que você foi embora, por que você me deixou, porque isso aí já é perturbação, né? Isso aí já é o chamado obsessor encarnado, né? Odeja, e só para lembrar o pessoal, na questão 328, os espíritos dizem que no momento da partilha dos bens,
quase sempre o Espírito está presente para ver como ele era amado pelas pessoas que estão dividindo os bens dele. É verdade. Meu Deus do céu, aí a coisa pega, hein? Henrique, você já comentou isso aqui já, né? Já, né? Então, só dar uma pinceladinha rápida para a gente seguir adiante aqui. Eu gosto muito dessas questões, inclusive gosto de grifar certas expressões, e isso é realmente algo proposital. Pode alguém, sem ser médium, a primeira coisa que me vem à cabeça ao ler uma pergunta formulada dessa maneira é o seguinte: é que nem todo mundo é médium. Porque como é que o Kardec ia perguntar, ô Kardec, como é que você me fala um trem desse se todo mundo é médium, né? Não é, porque não é. Exatamente por isso, porque não é todo mundo médium. Então tem que ficar bastante claro isso também. Primeira coisa que vem à cabeça é isso. Não é médium, mas pode evocar? Pode. Agora, se não tiver um médium por perto, como o André falou, ele não vai poder se manifestar. Ou se você não é médium, como é que ele vai se manifestar? Mas isso não significa que ele não venha. Se você chama, pensa no espírito, manifesta sentimento por ele, afeição e tudo mais, simpatia, é muito natural que ele venha, que esteja do seu lado. Como está aí na resposta. Se não pudesse manifestar materialmente, o que significa isso? Não vai haver o canal fluídico ali para que ele possa falar com você, o médium, né? Para que ele possa falar com você, fazer perguntas a ele, conversar com ele. Isso não vai acontecer. Então, ok, mas todo mundo pode evocar os espíritos. Agora, se ele não tiver a condição de se manifestar, não significa que ele não venha, que ele não esteja próximo de você. Eu acho que o André explicou bem, os companheiros também já explicaram muito bem isso, né? Eu deixo. Alguém quer voltar ao assunto aí, moçada? Deixo. Pode falar. Evoque aquele espírito lá que você perguntou uma vez se todo mundo era médium e ela falou que sim, para nos ajudar nesse momento. Pois é, quem sabe ela mudou de ideia, né? Agora, se quiser que eu dou uma goelada e fale o nome aqui também, para mim é 2 minutos. Não precisa, é uma questão de respeito, já desencarnou, né? Mas eu achei, inclusive, que ela foi meio deselegante aquele dia lá. Ela deve se lembrar disso, se ela estiver ouvindo a gente falar aqui. Porque nós já pensamos, né? Ela já captou lá, né? Ela vai se lembrar do modo como ela foi ríspida na resposta. Mas é claro que todo mundo é médio. O Kardec já falou isso na introdução do livro. E despejou aquele montão de sabedoria que ela não tinha, na verdade. Né? Isso aí não é claro, não, viu, Deja? Não, claro que não é claro. Não é claro, porque ele fala que raras são as pessoas que não... Então, se são raras, não são todos. Exato. Então, não é claro isso aí, não. Começa por aí, só que depois vai aumentar esse número, né? Não vai ficar no raro. Sim. Porque a partir daqui a pouquinho, logo em seguida, algumas linhas depois, ele vai dizer que ele vai chamar de médium apenas aquele que pode proporcionar uma manifestação patente de certa intensidade. É assim que ele vai lidar com a questão. Então, até um arrepio de vez em quando, toda sexta-feira santa, essa coisa toda, não é médium. Não é médium, larga a mão. A maioria não é médium. Se fizer uma estatística... Essa é nova. Hã? Essa de arrepiar na sexta-feira santa é nova, eu não conhecia. Uma vez por ano tem um arrepio, é médio. É coisa nenhuma, mano. Olha só, se fizer uma estatística, eu não tenho medo de errar, eu afirmo isso categoricamente. A maioria das pessoas não é médio. Tenho certeza disso. E arrepiar na sexta-feira santa, Deja, provavelmente é vontade de comer carne. E não está podendo, que a religião não permite. Né? Tá... A maioria dos espíritas são espiritólicos, né? Tá se entupindo de bacalhau, mas tá com uma vontade de comer uma picanha. Coitado do bacalhau, paga o pato, né? Bom, moçada, beleza então? Tranquilo. Seguimos. Como a gente está subindo, mas trocaram as posições aí, André? Não, trocou não. Trocou, então agora sou eu. Não, acho que sou eu, né?
Ah, é você. Poxa, é mesmo. Então, vamos lá, mais um encaixe, Livro dos Médiuns, segunda parte das manifestações espíritas, capítulo 25 das evocações, item 283, evocações dos animais, 36ª questão. Pode-se evocar o espírito de um animal? Resposta. Depois da morte do animal, o princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente e é logo utilizado por certos espíritos, aí toma conotação política, cuidado. Sossega o facho, para evitarmos problemas. Sim. E é logo utilizado por certos espíritos incumbidos disso, para animar novos seres, em os quais continua ele a obra de sua elaboração. Assim, no mundo dos espíritos não há errantes espíritos de animais, porém unicamente espíritos humanos. E aí eu fico imaginando, gente, se você evocar o espírito de um cachorro, o que ele vai responder para você? Au, au? Pode ser que ele responda. Ou será que au, só porque ele ser. desencarnou ele vai responder igual um humano? Não, eu estou bem, já me recuperei. Já estou correndo atrás de um osso, né, André? Latinha, Aqui não tem carrapato, eu estou numa colônia para cachorro. Aquela dor que eu tinha já passou. Tá? Então eu fico tentando imaginar, né? Evocar o espírito do animal. O que será que o cidadão ou cidadã quer como resposta, né? 36A. Como é, então, que, tendo evocado animais, algumas pessoas han obtido respostas? E aí vem uma ironia aqui. Evocai um rochedo, e ele vos responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos a tomar a palavra sobre qualquer pretexto. Então, ele está doidinho para se manifestar, muito, nesse caso, né, muito provavelmente para brincar. O Cláudio Antônio falando que o espírito do cachorro vai querer um poste. Para quem não entendeu, gente, é onde eles costumam fazer xixi, né? Poxa, será que alguém não entendeu isso? É. E em cidade pequena, geralmente, só quando isso acontece, cai a energia da cidade inteira. Né? Mas vamos lá. Espíritos mal intencionados, brincalhões, vão atender a esse chamado, evidentemente se manifestando no lugar desse animal que foi evocado, o cachorro, o passarinho. Tem um caso de um pintacilgo no Livro dos Médiuns, se eu não estiver enganado, gente. Se eu estiver enganado, vocês me corrijam, por favor. Acho que é uma fêmea de pintacilgo, inclusive, né? É nessa sequência aí. Não é essa que o determinado palestrante famosão aí fala que foi Kardec que evocou esse espírito? É. Exatamente. Deixa eu ficar quieto, vai. Então, evidentemente, um espírito se manifesta dizendo ser a fêmea do pintacilgo, o cachorro que você evocou, o elefante que morreu do circo, enfim. É óbvio que vai ser um espírito brincalhão, mal intencionado, que vai gargalhar da cara daqueles que acreditam naquilo que eles estão dizendo, né? Exato. Vamos agora de cima para baixo, Henri. E aí vocês perguntam para a gente, vocês estão loucos? O que isso tem a ver com o que vocês estão falando? O que tem a ver? Vai lá no nosso lar, tá cheio de pássaros, e ele chama até de pássaros coloridos, cavalos. Aí no primeiro capítulo do Memória de um Suicida, apresenta uma carruagem dos legionários de Maria que vão pescar os suicidas do Vale dos Suicidas. Os cavalos vão conduzindo aquela carruagem e eles vão jogando redes lá para baixo e puxando o suicida. É um negócio maluco, coisa de ficção científica mesmo. Então, cavalo, aves, cachorro, tudo isso, e como o Fábio sempre gosta de brincar, por que não tem lá um hipopótamo, né, Fábio? Não tem uma girafa, não tem um leão, um camelo, só tem os animais que daqui, né, do doméstico, que o cara conhece. Então, realmente, é complicado, né, isso daí. E essa pergunta tem muito a ver com isso.
Mosca, será que tem? Pulga, mosca. Então, por que é complicado? O princípio da erraticidade, que a gente está estudando aqui, é um dos mais distorcidos do nosso movimento. Não é brincadeira, não, gente. Tem animal, tem tanta coisa no mundo espiritual que esse pessoal colocou que é um absurdo. Eu fico imaginando Kardec hoje, vendo o que está acontecendo. Ele ia falar, eu não falei isso, não. Vocês aí estão. Vocês estão, como é que dizer, vocês estão viajando na maionese. Entenderam? Então, a gente tem que prestar muita atenção nos princípios. É por isso que a gente decidiu fazer esse cursinho aqui com vocês, conversar com vocês, porque o pessoal distorce tudo. Se você não tiver uma base, se não tiver princípios a seguir, você fica desorientado. Entendeu? Fica desorientado. Agora, essa evocação dos animais, ontem mesmo eu falei lá no Kardecpedia, lá no Kardec TV, um ouvinte mandou para mim um anúncio, uma casa que dá passe em animais. E o pessoal pedindo para dar passe. É um absurdo, né? E a casa é assim, ó, de gente. Quer dizer, o pessoal está tratando hoje os pets como se fosse da família e fica distorcendo tudo. Fica dando passe em animal. Né, Fábio? Tem animal mais bem tratado hoje em dia do que gente, né, Fábio? Muito mais. Como disse Chicanísio, eu sou fãzão do Chicanísio. Vou relembrar uma entrevista séria que ele teve com... Nossa Oi, Senhora, Jair. Caímos todo mundo. Não, aqui tá normal, Deja. Você está online. O que aconteceu? Você está online, Deja aí. Deja, você está ouvindo a gente? Não conseguindo conectar. Isso não... Ah, é a conexão dele, gente. Eu bloqueei o microfone, vamos seguindo aí. Eu comando os slides aqui. Então, só para lembrar o nosso... que eu era fãzão do Chicanísio. Ele sendo entrevistado por outro monstro da comunicação, o Jô Soares, numa época ele deu uma declaração contra o Greenpeace, né? E aí ele foi entrevistado e perguntou, o que é isso, Chico, que você está falando aí sobre o Greenpeace? Eu não tenho nada contra os animais. Agora, se eu me afogo, se uma baleia se afogar na Baía lá na praia de Copacabana, aparece 80 para salvar. Se eu me afogar, não aparece um. Quer dizer, é uma piada super inteligente. E ele falou, por que a gente não se preocupa com as crianças que estão passando fome no mundo? Né? Por que a gente não se preocupa com aqueles que estão vivendo... Gente, não brinque não, são bilhões de pessoas passando fome. E gente investindo dinheiro em guerras. Então, é isso que ele quis dizer. E aí você vai ficar valorizando o animal, com todo respeito, nós temos que respeitar os animais, mas não colocá-los no lugar de crianças, né? De pleno acordo, Henrique. Vamos lá, deixa eu voltar para o slide aqui. O Deja tinha subido o slide. Deixa eu subir aqui rapidinho, peraí. Apresentar, não precisa nem subir, já vai estar aqui já. Agora eu tenho que ir lá no 59, mais ou menos, né? 59. É 53, André. Aí esse foi o que eu li, né? Foi. Então vamos lá. Fábio, você já fez teu comentário? Não, André, esse caso dos animais eu acho bastante interessante. Qual o intuito de você estar em um estado de erraticidade? Lá na questão 227, lá do Livro dos Espíritos, primeiro, como nós conversamos no sábado, né, André? Primeiro tem um estado de perturbação e depois você, como vai estar na questão 227, os espíritos eles podem pegar bons conselhos com os espíritos mais evoluídos. Eles vão assistir palestras até dos homens, como está dito lá na questão 227. Então, eu entendo que esse estado de erraticidade é para que o espírito possa se preparar para uma próxima encarnação, para que ele possa evoluir, né? Agora, qual o objetivo do princípio inteligente? Assim, por exemplo, o golfinho, eu estava vendo uma reportagem, falou que é um dos animais mais inteligentes que nós temos no planeta. Será que tem um mar espiritual só para ficar o golfinho? Para eles fazerem o quê? Qual o motivo do cachorro estar lá, o princípio inteligente, André? Vai ter um adestrador espiritual para o cachorro lá?
Então, assim, o Kardec fala para a gente usar a lógica e a razão, e, assim, eu não vejo nem por que motivo deveria ter animal no mundo dos espíritos. De pleno acordo, Fábio. Querem complementar, meninos? Podemos dar um passo à frente, então? Sim. Então, vamos lá. Aqui é mais um encaixe, seria o Deja que ia ler esse, né? Isso. Então, Fábio, pode voltar para você? A gente continua a sequência? Sim, sim. Então, é na Revista Espírita de 59, né, em março, Palestras Familiares da Além-Túmulo, Paul Gaimard. Item 16, espera reencarnar brevemente? Não. Quero antes pesquisar. Gostamos desse estado de erraticidade porque a alma é mais senhora de si. O espírito tem mais consciência de sua força. A carne pesa, obscurece e entrava. Nota. Todos os espíritos dizem que no estado de erraticidade pesquisam, estudam, observam a fim de fazer a escolha. Não está aí a contrapartida da vida corporal? Não erramos, às vezes, durante anos, antes de nos fixarmos numa carreira que consideramos mais adequada ao nosso progresso? Por vezes, não a mudamos à medida que amadurecemos? Cada dia não é empregado em buscar o que fazer no dia seguinte? Ora, que representam as diversas existências corpóreas para o espírito, se não fases, períodos, dias da vida espírita, que como bem o sabemos, a vida normal, pois a vida corpórea é apenas transitória e passageira. Nada mais sublime que essa teoria. Não está ela em concordância com a harmoniosa grandiosidade do universo? Ainda uma vez, não fomos nós que a inventamos e lamentamos de não possuir esse mérito. Entretanto, quanto mais nos aprofundamos, mais a achamos fecunda em soluções de problemas até aqui não explicados. Então, aí, André, eu me antecipei sem querer, eu citei a questão número 227, mas o Kardec está falando aí na Revista Espírita a mesma coisa. E olha que interessante, André, o Henri, amigos, sem a carne, que ele falou que pesa e obscurece, o espírito pode ter uma sensibilidade, ele pode ter mais condições de adquirir aprendizados para que ele possa se programar para a próxima encarnação. Então, pelo que eu entendo, é só o espírito com letra E maiúscula, né? O princípio inteligente não vai passar por esse estágio. Eu só queria chamar a atenção, viu, Fábio? Sim. Interessante demais o que aconteceu aqui. Vocês perceberam? Você falou um negócio que é exatamente isso aqui. E aí, quando o André colocou, você não sabia, você não tinha lido, e você pegou o que está dito na Revista Espírita. Eu achei muito interessante isso. É esse princípio que o Deja colocou em vermelho para a gente aqui. A carne pesa, obscurece, entrava. Depois vem a nota. Todos os espíritos dizem que no estado de erraticidade pesquisam, estudam, observam a fim de fazer a escolha. Aqui já tem pontos importantíssimos, tá? A gente sabe que, principalmente para nós, espírito terceira ordem, a carne, entre aspas, né, o corpo, limita. Já parou para pensar, gente, que se a gente tivesse desencarnado, a gente não precisaria de internet, a gente se reuniria em qualquer lugar com a velocidade do pensamento. Nem de carro. Muito menos de aeróbus. Exatamente. É uma liberdade impensável que a gente não tem condição de saber. Não. A gente estaria reunido agora, todo mundo junto, no mesmo lugar, sem risco de Covid, sem risco de dengue. Estaríamos batendo papo, sem ter cansaço por carregar matéria, sem precisar escolher as palavras, bastaria pensar. Deja, você está nos ouvindo normalmente? Estou. Tá, beleza. Sem precisar ficar escolhendo as palavras, era simplesmente nos reunir, pensamento fluido. Seria bem fácil organizar, inclusive, né, uma assembleia, cada um poderia expressar mais livremente o seu pensamento,
sem ficar limitado a um chat. Agora, se nós estamos encarnados, nós temos a limitação da distância. Aí precisa da internet. Pode dar uma zebra, como já deu muitas vezes na minha internet, no meu computador. O Dê já acabou de ter um probleminha na internet dele. Conseguiu voltar, graças a Deus. Então, no plano físico, a gente fica limitado a condições que a matéria oferece. Distância, computador que dá conta ou não dá conta de fazer a transmissão, internet que dá conta ou não dá conta de transmitir com velocidade. Se estivéssemos desencarnados, estaríamos todos reunidos nesse momento, em qualquer lugar que você pensar, e não teríamos grandes problemas. Então, a gente sabe, não é de hoje, desse primeiro trecho grifado. A carne pesa, obscurece, entrava. Limita. Vamos colocar numa palavra só. E depois, eles dizem aqui, né, que todos os espíritos relatam que na erraticidade, no tempo entre uma encarnação e outra, estudam, observam a fim de fazer a escolha. Mas não pense que é como está em alguns romances aí, que lá do lado de lá tem escola, do jeito que nós concebemos a escola, né? Sala de aula, carteira, professor. Outros dizem que do lado de lá tem faculdade. Não é isso, viu, gente? O Livro dos Espíritos fala que o que acontece no plano espiritual é visita, estudos de caso. Não pode se visitar, por exemplo, a casa de alguém que está com problemas com bebida e por simpatia atraindo espíritos que gostam da balbúrdia da bebida, então eles vão lá, observam, tiram conclusões, sem a necessidade de escolas formais, tá, gente? Por favor, não entendam isso errado, tá? Meninos? Sigam aí que eu não sei a sequência que vocês estão. Eu vou voltar aqui, deixa. Todos já comentaram? Sim. Então, minha vez. É o caso do Paul Gaimard, quando Kardec pergunta se ele quer reencarnar rapidamente, ele fala não. Né? Antes de reencarnar, quero pesquisar, quero estudar, e Kardec vai em cima disso fazer as considerações dele, né? Tirar do depoimento, vamos dizer assim, dele, tirar algumas conclusões doutrinárias, né? Sim. Porque o assunto é espíritos em erraticidade, né? Então, o Henri trouxe muito bem essa questão dos animais, que eu não cheguei a comentar. Só me permitam aqui rapidamente. Claro. Eu tive um tropeço aqui. Tropeço é uma palavra bonita, né? Quem teve foi a internet, a Dona Vivo, que está mais morta do que viva ultimamente. Eu estou desconfiado de uma coisa. Nós começamos a falar mal de determinadas pessoas desencarnadas, aí a coisa começa a pegar, né, cara? Interessante. Nós não acreditamos nisso, não. A gente está brincando, viu, pessoal? Porque daqui a pouco alguém coloca um comentário aí. Não é brincadeira. Brincadeira. Falou mal, evocou, né, deixa? Evocou. Então, como o assunto é espíritos em erraticidade, foi por isso, o Henrique explicou muito bem, por que esse texto está aqui. Alguém pode falar, não tem nada a ver com o assunto que está, evocação de animal. Não, tem. Tem porque nesse texto aqui o Kardec é incisivo. Aqui, esse texto não deixa nenhuma dúvida. Esse é um dos lugares na obra de Allan Kardec, existem outros, em que a coisa está colocada de uma forma objetiva. Aliás, a obra inteira do Kardec é objetiva, não tem nada ali de alegórico, interpretativo, parábola, não tem nada disso ali. Então, mas aqui é um desses pontos. Ó. Não há no mundo dos espíritos errantes de animais, somente espíritos humanos. Essa é uma frase que tem que estar ali, do jeito que ela está mesmo, bem vermelhona, assim, bem chamando bastante atenção mesmo, né? Não há espíritos errantes de animais. Só há espíritos humanos. E como é que algumas pessoas evocaram aí animais e obtiveram a resposta? Pelo amor de Deus, né? Tem espírito aí que tudo que ele quer é uma oportunidadezinha
uma oportunidadezinha para se manifestar. É como eles falam, evoca um rochedo, e ele te responde. Evoca um, se quiser aí, que ele vai te responder. Evoca a carruagem do Ben-Hur. Eu queria conversar, eu achava linda aquela carruagem. Será que não tem como conversar com aquela carruagem? Ela vem. É claro que vem, né? São espíritos que estão aí dispostos a tudo. Por isso que o Kardec recomendava atenção, lógica, razão, a mais rigorosa razão no exame de tudo que vem do mundo espiritual. As pessoas esqueceram tudo isso, né? Agora, Veja do céu, a carruagem do Ben-Hur, você foi longe, viu? Carruagem do Ben-Hur, era bonita. Não é carruagem, que lá era uma biga. Uma biga. Uma biga. Quadriga, sei lá, porque uns falam que quando é puxado por 4 cavalos, é uma quadriga. Mas como isso aqui não é cultura romana, vamos em frente, né? E tem uma professora aqui em Severina chamada Abigail, a gente chama ela de biga. Pois é, mas ninguém monta nela para sair correndo. Quieta. Então, vamos embora. Vamos lá. Vamos devagar, que inclusive a primeira-dama está presente aí, né? Esse Paul Gaimard é alguém que o Kardec colocou na revista, porque ele deu uma informação interessante, voltada para isso que a gente está estudando aqui, questão do espírito em erraticidade. Como é que ele estava achando a coisa? Você quer reencarnar logo? Não. Não, porque eu quero antes pesquisar. Quero antes pesquisar. Gostamos deste estado de erraticidade porque a alma é mais senhora de si. Mas isso é óbvio, todos os espíritos falam isso. Reencarnando você tem o peso da matéria, o entrave que a matéria oferece, aquela coisa toda, né? O espírito tem mais consciência. E a gente lê também no Livro dos Espíritos que determinados estudos que o espírito deseja fazer, ele o faz melhor no estado de erraticidade, no estado de desencarnação, né? Então a gente tem conhecimento disso. Eles estudam, pesquisam, observam, tal. E assim eles vão se melhorando, vão se adquirindo mais conhecimentos, vão progredindo. O que vem confirmar também um outro princípio que foi falado aqui a semana, um dia desses atrás aí, né? Acho que no nosso encontro anterior, se não me engano, sobre a questão do espírito progredir na erraticidade ou não. O Fábio deve lembrar disso, porque foi um assunto que nós repisamos bastante, né? Que algumas pessoas dizem que não, porque lá no Livro dos Espíritos está escrito assim, mas é na encarnação que ele é colocado à prova, que ele é, enfim, alguma coisa desse tipo. Tá, ele é colocado à prova, ele é testado, tudo bem, mas não significa que ele não progrediu, ele progrediu, né? Ele aprendeu. Aprender é progredir. Se ele estuda, pesquisa e aprende, significa que ele está progredindo. Aí tem uma parte grifada em preto aí que fala assim: ora, que representam as diversas existências corpóreas para o espírito, se não fases, períodos, dias da vida espírita, que é, como bem sabemos, a vida normal, pois a vida corpórea é apenas transitória e passageira. Pois é. Então, é mais um alerta para todos nós, essa frase dele aqui, do Kardec, sei lá de quem, acho que aqui já é o Kardec que está escrevendo, eu acho, né? Pelo que eu a nota de Kardec, é a nota de Kardec. A nota já é do Kardec, né, Henrique? Ele está dizendo, ó, isso aqui serve para chamar a nossa atenção, realmente, porque às vezes a gente se preocupa tanto com as questões aqui da vida material, que é uma coisa efêmera, rápida, e menospreza os valores fundamentais, aqueles valores do espírito, que são para a eternidade. Então, a gente faz uma inversão de valores. Constantemente a gente faz isso. Porque na nossa condição ainda de espírito imperfeito, nós não conseguimos valorizar adequadamente as coisas, né? Muito bom. Todos já falaram, então?
Eu só queria acrescentar uma coisa que ele já falou que eu achei fantástica. Quando ele falou que troca, né, Djaí? Troca. Ou seja, característica do espírito imperfeito, trocar a causa pelo efeito. É mais ou menos isso que você está falando. Ele está trocando o principal pela essa ilusão que é aqui, que a gente está numa ilusão temporária. É isso aí. É só para... Eu acho que você foi muito feliz quando você falou isso aí. Ah, exato. Mas é o que a gente precisava prestar mais atenção mesmo, né? E, em geral, não prestamos, né? Mas, enfim, o texto que foi lido foi esse aqui, do Paul Gaimar. Agora a gente vai para esse. Esse é meu agora? Quem que leu o anterior? O anterior era seu, Deja, mas como você caiu, o Fábio leu. Se você quiser ler esse... Então eu vou nesse aqui, depois segue com o Henrique. Pode ser? Tá ótimo. Jornal de Estudos Psicológicos, 1859, maio. Cenas da vida particular espírita. Aí lá vai ter essa conversa aqui, ó. Em suma, és mais feliz do que eras quando vivo? Bom, a conversa já está delineada. Todo mundo está percebendo que o Kardec está conversando. O Kardec ou alguém, porque às vezes não fica muito claro. Vai ficar depois. Está perguntando para a pessoa se agora, desencarnado, ele está mais feliz do que ele era quando encarnado. E o Espírito está respondendo simplesmente não. O que te falta? Oi? Desculpa te atropelar aí, agora foi a minha vez. Não é o mesmo diálogo do slide anterior, não é o Paul Gaimar, né? Não é. Acredito que não seja, porque a revista aqui, essa revista aqui era de março do Paul Gaimar, né? Exatamente. Março de 1859. Aqui nós estamos em maio, né? Exatamente. É outro espírito. É outro espírito. Que é o que te falta? De nada mais necessitas, não sofres mais, não temes ser arruinado, não tem problema de falência, não tem falta de dinheiro, você vai a toda parte, vê tudo, não teme as preocupações, as doenças, nem os achaques da velhice. Pô, isso não é uma existência feliz, então? Aí o sujeito vai dizer o seguinte, ó, falta-me a realidade dos prazeres. Essa é uma frase muito interessante, por isso que nós grifamos essa fala dele aí, né? A realidade dos prazeres. Porque isso aqui lembra bem o caso do Baltazar, né? O Baltazar é um exemplo disso. Porque o espírito, como ele não superou as imperfeições, o que acontece? Ele tem os desejos. Só que como ele não tem o corpo, ele não tem como realizar esses desejos. É disso que esse espírito está falando aqui. Ele fala assim, ó, falta-me a realidade dos prazeres. Porque os desejos ele ainda tem. Você não tem como realizar. Não sou suficientemente evoluído para gozar de uma felicidade moral. Tá, então eu queria pelo menos um gozo material, mas esse eu não tenho. Desejo tudo aquilo que vejo, e isso é o meu suplício. Olha só. Aborreço-me e procuro matar o tempo como posso. E como isso dura. Não quer passar isso, não passa. Está sempre assim, não muda. Pô. Experimento um mal-estar indefinível. Preferiria sofrer as misérias da vida a esta ansiedade que me acabrunha. Aí tem essa nota. Essa, sem dúvida, é do Kardec. Né? Não está aqui um quadro eloquente dos sofrimentos morais dos espíritos inferiores? Invejar tudo quanto vê, ter os mesmos desejos e nada gozar de fato, deve ser verdadeira tortura. Como eu fui comentando à medida que li, eu passo para o André agora. Aqui quando ele fala de invejar tudo que vem, ó, presta atenção agora, ter os mesmos desejos e nada gozar de fato. Aqui ficou claro, ele tem vontade de comer, mas não come. É só saber interpretar texto. Ele tem vontade de tomar umas cachaças, mas não toma.
Porque tem orador espírita que fala que ele fica perto da boca e aquela emanação ali meio vaporosa, ele aproveita daquilo. Gente, se ele fizesse isso, ele estaria aproveitando de alguma coisa material. Então, ele teria que comer. Exatamente. Levaria a uma série de outras consequências. Porque determinado orador espírita aí fala há muito tempo atrás que quando a gente chega perto da comida, a gente tem receptores no perispírito que captariam princípios da alimentação. Gente, se capta princípio, está comendo. Exatamente. Então está faltando entendimento mais profundo da obra de Kardec. Engraçado, André, que na questão 257 do Livro dos Espíritos, nem os espíritos souberam explicar para o Kardec como que o espírito consegue ver sem um órgão definido, ele vê em 360. Nem os espíritos, nem o Kardec conseguiram explicar isso, e o cara já está falando de receptores. Não, mas então, esse aí deu um passo a mais, hein, André? Não, aí não vai tão longe, gente. Vocês vão responder para mim. Os espíritos souberam explicar como se dá a criação? Não. Tem orador espírita que diz que sabe. Porque ele juntou um trecho de Joana de Anjos com aquele livro Matéria Psi, salvo engano, do Hernani Guimarães Andrade, fez uma mistureira e fala que descobriu como é que cria. Santo Agostinho não soube explicar. O cidadão sabe. É o gênio da lâmpada. É um absurdo. Gente, estudar Kardec, nós arrumamos uma pereba para nós que nós não tem noção não, viu? Mas me perdoem, segue aí. Mas a questão, desculpa interromper quem ia falar agora aí, agora foi minha vez de interromper. Faço isso com muito gáudio. É o seguinte, amigos, irmãos, companheiros, o Cosme Márcio, nosso amigo professor, costuma sempre dizer o seguinte: não tem ciência que tem resposta para tudo. Exatamente. Se tiver resposta para tudo, não é ciência, é misticismo. Perfeito, perfeito. Vai lá, Fábio, por gentileza, você agora. Não, Dejo, eu achei bastante interessante, dá para saber exatamente, né, a ordem de espírito que a gente que se manifestou aí no caso, né? Vê que ele não tá atrás de felicidade moral, ele nem quer muita evolução, o que ele quer é ir para farra, pelo que eu entendi aí, né, André? Ele quer os prazeres mundanos, né? Que, assim, muita gente gosta também. Então, dá para perceber exatamente, assim, a que escala espírita o espírito se encontra, né? Ele ainda não está muito afim de uma evolução moral, uma felicidade moral. Ele quer viver aqui na carne mesmo, né? E os prazeres que ela proporciona. Então, assim, eu não me recordava desse texto, Deja, mas eu acho legal, porque eu imagino que as coisas boas da carne também, alguns espíritos, talvez, dependendo da evolução, né, como é o caso dele, eles prefeririam, né? A gente vê o caso da Condessa Paula, que está em mundos superiores, e lá no relato dela, ela fala que um grupo de espíritos estava vindo aqui para a Terra para tentar ajudar, enquanto esse aí, eu quero reencarnar logo para tomar cachaça e ir para o churrasco. Pelo menos foi o que eu entendi aí, né, Deja? Não, e ele não se preocupa de ser uma vida miserável, o que for. O que for, eu topo qualquer coisa. Aqui, quando ele fala de falta-me a realidade dos prazeres, se eu entendi bem, ele está falando que falta aquela realidade que é a encarnação, na qual ele pode realizar os seus prazeres, né? Claro. Ele não tem o Falta corpo. Os órgãos. Falta os órgãos. Não tem o corpo. Ele não tem o corpo, né? Está desencarnado. Exatamente. Deja, o Baltazar, logo que ele se manifesta lá no Kardec, ele pergunta: cadê as mulheres? E depois ele fala: e a comida? Então dá para perceber que ele estava atrás de mulher e de comida também, né, Deja? Henri, agora é seu. Exato. Então, esse texto tem tanta coisa
que a gente pode tomar como ensinamento, veja que é o espírito inferior que tá a reflexão. Eu acho que as notas de Kardec são uma das coisas mais sublimes e geniais que existem na obra dele, né? Porque que ele está dizendo, isso daí, esse quadro desse espírito é o inferno, que é uma consciência, um sofrimento moral. As pessoas, infelizmente, no Brasil, por devido à culpa dos livros medíocres, o que Kardec fez no livro Sem Fé? Estou com 2, aqui nós somos 3, acho que de Jair também, nós estamos 3 fãs do livro Sem Fé. André, eu e Fábio, estudando, a gente fica impressionado. O que Kardec faz no Sem Fé? Ele derruba o inferno, derruba o céu. Então ele avança no entendimento. E por que ele faz isso? Porque ele é claro lá. As religiões, elas colocam o quê? Que a alma, depois de desencarnar, vai ter um sofrimento físico, material, que é o inferno. Vai dizer que você vai lá, vai queimar no inferno, você vai ter uma série de coisas. E no céu você vai ter lá uma contemplação. O Fábio disse que detestaria ficar o tempo todo contemplando, só contemplando. Então, as religiões, eles dão como se fosse o sofrimento e o gozo material da alma, né? Aí chega a cadeia e fala, não é nada disso, gente. Não é nada disso. Quanto mais o espírito estiver desapegado da matéria, que são esses desejos, são as imperfeições, menos ele vai sofrer. Isso é um sofrimento moral, que está lá no livro do Céu e Inferno. O sofrimento é inerente à imperfeição. Enquanto esse espírito não se conscientizar que está passando por uma situação por culpa dos desejos dele, ele vai continuar sofrendo. E é um sofrimento moral, né? E por isso que, quando a gente começou a falar logo no começo, que tem espírito que já tá querendo aprender, ele já deu um passo à frente no aprendizado, para querer refletir, para querer fazer um balancete, o que eu tenho que aprender, o que eu não tenho que aprender. Esse aí está preso nos desejos. Isso sim é que é complicado, né? Isso sim que é complicado. Então, dentro desse texto, tem muito mais do que mostra que não tem umbral, não tem, na erraticidade, não tem colônia espiritual, porque são coisas materiais. O espírito vai sofrer num umbral, numa lama, não sei o quê, vai ficar comendo lama, isso é material. Bebendo lama, andando num lugar escuro, sofrendo perseguição. Então, as penas que são tratadas nos romances espíritas são materiais, igualzinho às religiões antigas, né? E a recompensa também. Então, tanto no livro dos Espíritos, que é aquela parte de penas e gozos, que é lá no finalzinho, né, gente? Ele explica isso. E chega no Céu e Inferno, ele amplia esse estudo. Que ele mostra que não tem sentido você ir para o mundo espiritual e passar por problemas materiais. Tanto é que vocês viram que a gente colocou aqui, como o André citou, né? A liberdade do espírito. Mas para que ele tenha isso, ele tem que ter consciência, né, André? Ele tem que chegar ao ponto de ter essa consciência. Se ele ficar preso aos desejos, como ele é livre para ir para todo lugar, ele vai ficar sofrendo. Então, é isso que esse texto está dizendo. Nós somos o efeito de tudo aquilo que a gente causa para nós mesmos. Bom, a gente percebe, então, só um esclarecimento rápido aqui para o pessoal. Como a gente está falando de espíritos em erraticidade, o Henrique trouxe esses recortes aqui. A gente percebe que são diferentes. Ó. Você percebe que o nível de espírito aqui é outro. Ó. Esse povo era um outro tipo de espírito. Você quer reencarnar? Ele fala que não. Está querendo pesquisar, está querendo estudar, etc. Olha o nível, né? Aí você passa para esse aqui, ele fala, não, eu quero reencarnar, porque lá eu quero ter prazer. Esse é um espírito inferior, claramente inferior. Então, são recortezinhos do cenário da vida espiritual que o Henrique procurou trazer aqui para mostrar. Espíritos em erraticidade. Então, são as mais diferentes situações, né, que os espíritos podem ser encontrados no mundo espiritual. Já comentamos todos, então vamos voltar para o Fábio agora, Fábio? Não, o Fábio leu no meu lugar, né? É o Henrique. Observação. Está na Revista Espírita de 1866, Dissertações Espíritas, Ocupações dos Espíritos. Essa Revista Espíritas eu gosto muito,
foi nesse ano que saiu o livro Os Quatro Evangelhos. É nessa revista que Kardec começa a combater de uma maneira muito elegante, mas tem muito artigo muito bom. Então, nesse aí de junho, está dizendo o seguinte: este espírito, do qual demos uma notável comunicação na Revista Espírita de dezembro de 65, era em vida um distinto economista, mas imbuído de ideias materialistas e um dos trocistas do espiritismo. Ou seja, trocista é aquele que fica zombando, dizendo que o espiritismo não é. Contudo, como era um homem adiantado, intelectual e moralmente, e que buscava o progresso, não demorou muito em reconhecer o seu erro. E o seu maior desejo foi trazer seus amigos ao caminho da verdade. Foi na intenção destes que editou várias comunicações. Olha que interessante, hein, gente? Olha só. Por mais profunda e lógica que seja esta, vê-se que o mundo dos espíritos ainda não lhe é perfeitamente conhecido. Ó, ele está equivocado quando diz que a geração atual em breve deve migrar para as regiões superiores. Sem dúvida, no grande movimento regenerador que se opera, uma parte dessa geração deixará a Terra e irá para mundos mais adiantados. Mas, como a Terra regenerada será ela própria mais adiantada do que é, muitos acharão uma recompensa aqui reencarnando. Quanto aos endurecidos, que aqui são uma chaga, como aqui estarão deslocados, seriam um entrave ao progresso, perpetuando aqui o mal, e é muitos mais atrasados que eles irão esperar que a luz se faça para eles. É o que resulta da generalidade das instruções dadas pelos espíritos sobre esse assunto. E aí, gente, isso é o ano de 66. Em 68, Kardec escreve o capítulo 18 de A Gênese, falando sobre isso, falando sobre a regeneração, que a transição, nós estamos em transição e que vai acontecer pelos espíritos, e não pelo planeta, afastando totalmente esse pessoal que fala em escatologia, dizendo que o mundo vai se acabar. Não, não é assim, que vai ter uma data para isso. Então, é isso. Mas o mais interessante nesse artigo, além disso mais, é vocês verem ele afirmando, ele está equivocado. Isso foi uma comunicação que esse espírito falou, e ele sempre falava que tinha coisas boas, maravilhosas, o pessoal começou a achar bonito. Só que cada que pega essa comunicação e fala, por mais profunda e lógica que seja esta, vê-se que o mundo dos espíritos não lhe é perfeitamente conhecido. Qual de nós fez isso durante o século XX? Chegou para determinado espírito e falou, você está equivocado. Esse mundo espiritual que você está vendo aí não é mundo espiritual, não. Então, todos esses espíritos que chegaram e falaram que eles estavam em ilusão. Tá? Então, tudo que foi transmitido, e o pessoal não tomou cuidado e passou isso como ensinamento. E isso é grave. Porque na obra de Kardec, não só nessa, em várias obras, de Jair sabe disso também, André e Fábio, Kardec fala em vários espíritos que não estão vendo o mundo espiritual. Como se fosse um véu que estivesse impedindo todo o... Então, eles transmitem o que vem. E na Condessa Paula, que até Fábio a gente já fez lá, né, Fábio, a evocação dela, a gente leu sobre a evocação dela, ela falou uma coisa que me deixou maravilhado. Ela falou assim, olha, eu estou vendo tantas coisas, mas eu não vou falar para não mistificar vocês. Olha a grandiosidade desse espírito. Vocês não vão entender, então o que eu falar eu posso mistificar. Será que esses espíritos que falaram, deixaram tantas obras para a gente, tiveram esse cuidado? Acredito que não. Aí é com vocês agora. Então vamos lá, voltando ao texto aí. Fábio Fadel, é todo seu. O Henri já falou bem, né, sobre isso aí. Eu gostaria de recordar lá o artigo, o quadro da vida espírita, onde o Kardec fala que a gente não deve levar muito em consideração informações do mundo espiritual de espíritos de terceira ordem, né? Que muitas vezes eles se enganam, né? E isso foi uma coisa que talvez, que nem o Henri falou, o pessoal tenha esquecido, né? Muitas vezes dão mais conversa, mais
credibilidade para um espírito de terceira ordem que está relatando coisas que ele acredita que está vendo no mundo espiritual do que o próprio Kardec, né? E daí o interessante é que eles começam a cair em contradição, né, Odeja? E daí a doutrina que eles trazem, de acordo com o que é dito, é uma doutrina que começa a cair em contradição e não tem nenhum tipo de credibilidade. Por isso que o Kardec foi sábio, né? E ele alertou. Cuidado com o relato de espírito de terceira ordem, porque eles às vezes nem fazem por maldade, mas eles não estão sabendo o que eles estão dizendo. Só que o pessoal não prestou atenção, né? André? Na própria escala espírita, né, Fábio, o Kardec já tinha dito isso no item 101, né, na descrição dos espíritos de terceira ordem. Se eu não me engano, você citou um texto da Revista Espírita, né? Isso. Foi no quadro da vida espírita, né? Então, na escala espírita, ele reforça esse conceito, né, dizendo que os espíritos de terceira ordem têm conhecimentos muito limitados da vida espírita e que confundem as realidades. Tá? Então, tá lá. O Livro dos Espíritos ele já tinha dito isso. Agora, eu gostei desse trecho final aqui, quando ele fala que às vezes a gente fica sonhando com um mundo mais evoluído e a própria Terra entrando nos mundos de regeneração, o que não vai ser tão cedo como o movimento espírita diz, a história de 2057, 2000 não sei quanto aí, isso é conversa fiada, a gente já sabe, mas a própria Terra, quando entrar no mundo de regeneração, daqui a alguns séculos, se a gente começar a trabalhar para valer, e não ficar só na dependência de passe e água fluidificada, já vai ser um lugar melhor para se habitar, né? Porque quando você tira daqui esses espíritos que ele chama de rebeldes, são aqueles que atrapalham o progresso, você ainda não tem um mundo tão evoluído, mas você apazigua o planeta, né? Você pode citar como analogia, se você pegar todos os alunos rebeldes de uma escola e mandar para outra escola, você não vai fazer a escola melhorar automaticamente. Mas pelo menos você tirou a causa de perturbação. Mas veja, os alunos fracos, que não eram bagunceiros, que não eram lá dos rebeldes, continuam sendo fracos, né? Não é porque os rebeldes foram expulsos ou foram transferidos que você vai ter os alunos fracos se tornando razoáveis ou se tornando bons automaticamente. É por isso que não adianta a gente ficar sonhando com o exílio dos espíritos mais atrasados, achando que a Terra vai se tornar um mundo de regeneração, só porque os mais rebeldes seriam expulsos. Vai continuar sendo um mundo atrasado, gente, menos bagunçado. Porque as fontes de perturbação sairiam. Mas continua sendo um mundo que vai precisar aprender muito, que vai precisar trabalhar muito, que vai precisar construir. A gente só vai tirar... A gente não, né? Os homens de confiança de Deus tiram daqui os espíritos que estão destruindo. Mas quando eles saem daqui, a gente vai ter que aprender a construir. Então veja que o movimento é um pouco diferente daquilo que tem sido pregado no nosso movimento espírita, né? Pois é, a mim me parece, ainda falando sobre isso aí, pessoal, que a tese do Kardec era, de um lado, lógico, a saída dos mais atrasados, como está aqui mesmo nesse texto aqui, né? Porque num mundo melhorado... primeiro eu quero fazer uma outra observação. Espera aí, vamos voltar depois do texto em vermelho aí, quando ele começa a falar assim, ele está equivocado. Até grifamos essa parte aí. Quando diz que a geração atual, em breve, deve emigrar, quer dizer, sair, ir embora. Imigrar é entrar, né? Para regiões superiores. Aí ele vai fazer o seguinte, sem dúvida, no grande movimento regenerador que se opera, uma parte desta geração deixará a Terra e irá para mundos mais adiantados. Ok. Uma parte, os melhorzinhos, digamos, né? Mas
Aqui a gente já entra num outro conceito aqui, a meu ver, posso estar enganado, tá? Como a Terra regenerada será ela própria mais adiantada do que é, a mim me parece que existe uma diferença entre mundo regenerador e mundo regenerado, tá? Essa questão de afastamento dos maus, etc., etc., é uma coisa que a mim me parece se aplica ao mundo feliz, né? Então, nesse caso, a terra regenerada já significa isso. Ela já passou por um processo de expurgo, aqueles que atrapalhavam já foram excluídos, mas na concepção kardeciana, começariam a reencarnar espíritos melhores. E não só espíritos melhores viriam de outros lugares para cá, como os próprios daqui que vão ao mundo espiritual retornariam retemperados, com novas disposições também, porque, em resumo, não eram espíritos definitivamente maus, eram espíritos apenas passíveis de melhorar, e eles se melhoram, então eles também voltariam para um mundo melhorado, etc., etc. Então, quando o Espírito falou para ele, naquela comunicação, ó, a turma daqui vai emigrar para regiões superiores, ele está equivocado, não é todo mundo. Alguns vão reencarnar aqui mesmo, porque vai ser bom reencarnar aqui. A partir do momento que a própria Terra se torne um mundo melhor. Quem é que não quer? Ó, a turma que está aí atrapalhando, vai tudo embora. Essa turma não fica. Agora, aqueles melhores, aqueles que têm uma predisposição para o bem, que muitas vezes estão apenas influenciados pelos maus aqui, mas, em resumo, no íntimo, eles não são maus, né? Eles podem desencarnar, passar por um processo de melhora, e eles próprios encarnarem aqui. E outros viriam com condições melhores também, que trariam para cá novas disposições, e assim por diante. Um processo demorado, lento. Não adianta esse pessoal ficar com esse papo aí de olha para as crianças que estão encarnando agora aí e tal, você vê que são espíritos não sei o quê, que isso, que aquilo. Como é que eles falam? Índigo, criança cristal, criança índigo, criança cristal, que inventaram um montão de coisa, né? Fantasias mil em torno disso, né? Isso não é agora. Essa turma que está chegando aí, eles podem até ser espíritos mais inteligentes. E provavelmente são. Agora, daquilo que se observa em termos de qualidades morais nessa adolescência que vem surgindo aí, e eu não vejo grandes horizontes, não, moçada. Eu acho que o André está certo. Isso vai demorar muitos séculos ainda. Aí nós vamos alcançar uma condição melhor. Uma dessas teorias doidas do movimento aí diz que depois do ano 2000, espíritos mais atrasados não reencarnariam mais na Terra, e já tem espaçonave para todo lado aí no Sistema Solar. E essas palavras são atribuídas ao Chico, para variar, Chico Xavier. E eu não posso afirmar se ele disse isso ou não. Mas independente de ter dito ou não, esses dizeres são uma bobagem sem tamanho. E quem acredita que esse tipo de espírito não reencarna na Terra desde o ano 2000, entra numa escola hoje para ver como é que está. Vai ver como é que está tráfico de drogas. Vai ver como é que está consumo de bebida alcoólica, consumo de ansiolítico, consumo de antidepressivo em adolescentes. Não estou falando da gente que é mais velho, que já levou pancada da vida, não. Estou falando de criança. Estou falando de adolescente. Então é um absurdo, gente. É um absurdo desproporcional. Então, quando vem essas histórias de criança índigo, criança cristal, eu falo, meu Deus do céu, como o movimento gosta de misticismo. Misticismo é a palavra. Como o movimento gosta de mentira. Eu não sei como que perdoem citar nome, hein? Não sei como que Divaldo Franco consegue fazer uma palestra falando uma bobagem tão grande.
Apesar que, né, depois que ele ensinou a dar passe lá fazendo um movimento de dispersão de fluido, aí pode entregar para Deus mesmo. E a verdade é essa mesmo. Todos comentamos aqui, moçada? Acredito que sim. Andiamo via. Andiamo via, não. Andiamo para adiante. Agora, vamos lá, André. Volta para você, né? Passou do Henri e subiu para mim. Livro Céu e Inferno, capítulo 3º, Céu, primeira parte. Item 5. Existe, portanto, um mundo corpóreo composto por espíritos encarnados e um mundo espiritual formado de espíritos desencarnados. Os seres do mundo corpóreo, devido ao seu veículo material, estão ligados à Terra ou a qualquer outro planeta. O mundo espiritual está por todo lado e à vossa volta e no espaço, sem limites. Devido à natureza fluídica do seu perispírito, os seres que o compõem, em vez de caminharem pelo chão, percorrem distâncias enormes com a rapidez do pensamento. A morte do corpo é a ruptura dos laços que os mantinham cativos. Então, ficou claro aqui, né, gente? Que os desencarnados habitam um planeta, mas não estão exatamente circunscritos a ele. Que eles se deslocam com a velocidade do pensamento sem a necessidade do aeróbus. Eu já aproveito para dar uma cutucada. Enfim, segue aí vocês. Vai. Vamos descer, então, vai, Henri. Um dos maiores absurdos que eu vi nesse livro, já que o André tocou, foi dizer, tem uma hora que eles conversam, o André Luiz pergunta sobre volitar, eles usam o termo de volitar. Ele fala que lá os espíritos podem, mas não fazem por caridade aos que não sabem. Até hoje eu não entendi o que significa isso. Quer dizer que se você tiver um mundo espiritual onde você vê uns espíritos flutuando e ele está preso, tem o que é isso? Gravidade? Eu não consigo entender. Como é que você, no mundo espiritual, tem uns que voam, que eles chamam vôlei, tá? Então, gente, é tanto absurdo do que é a erraticidade que o pessoal, né? Outro absurdo que o Fábio gosta desse absurdo, né, Fábio? Muros com canhão de laser. O camarada antecipou Star Wars. E ele explica para que servem esses canhões. Para evitar que os espíritos do umbral invadam o nosso lar. Bom, aí a gente tem várias distorções, não é só uma, não. O perispírito, todo mundo sabe quando as características, ele atravessa qualquer coisa, né? No mundo material. Imagina no mundo espiritual. Então, tem várias distorções. Depois, um canhão com laser. O Fábio é que vai explicar depois dessa tecnologia, né, Fábio? Porque até hoje eu não consegui entender isso aí. E como o André falou, as naves espaciais. Dá a impressão que alguém fica colocando ficção, gosta de ficção dentro. Agora, duas coisas eu queria chamar a atenção de vocês, né? Primeiro, tem uma gravura do Emmanuel, dizem que foi descrito pelo Chico, que é a cara, é como se fosse o Victor Mature, né? Aquele ator famoso do século passado, que fazia filmes de Hollywood, fez Sansão e Dalila. Isso é uma coisa que eu queria que vocês refletissem. Outra coisa, vocês já perceberam a grande coincidência que existe entre Ben-Hur e o livro Nosso Lar? Desculpa, Nosso Lar não. Aquele do Emmanuel que fala sobre a história dele há 2000 anos. Muita coisa do livro, e na época o filme Ben-Hur estava fazendo sucesso. Então, assim, tem muitas coisas, né, que estão muito sombrias, a gente não sabe como o André falou. Será que foi o Chico que falou isso? E aí a gente fica muito confuso. Agora, eu só queria lembrar uma coisa para vocês aqui, que vocês estão conversando sobre... Eu vi uma conversa aí sobre espírito superior. Eu só queria lembrar uma coisa, viu, gente? Emmanuel não é o anjo guardião do Chico, tá? É bom que isso fique bem claro. Porque anjo guardião não é de terceira ordem.
Sempre assim, tá lá na escala espírita. Um anjo tem que, para você ser um anjo guardião, você tem que ser de um algo superior. Lógico, o pai uma criança não pode ter outra criança dirigindo. Tem que ser um pai, uma pessoa mais madura para dirigir uma criança, que somos nós. Então tem gente que confunde isso, tem gente que acha, não, o Emmanuel é o anjo de Chico. Não é. É bom que fique bem claro isso, porque tem gente aí que considera Chico espírito superior e considera o Emmanuel de primeira ordem. Eu já ouvi essa grande besteira. Tá? Outra coisa também que eu gostaria de lembrar aqui, Fábio falou, André falou também. Por que a gente fala direto na escala espírita? Porque uma das características da escala espírita, que está lá no livro dos espíritos, está também na revista espírita, que uma das grandes características dos espíritos superiores, eles não se contradizem. E foi a partir desse princípio que Kardec construiu o CUI, Controle Universal dos Ensinos dos Espíritos. Quando ele observou que os espíritos de ordem elevada, eles não se contradiziam, eles falavam a mesma coisa. Por que eu estou falando isso? Então, a gente tem que tomar uma posição. Ou a gente acredita que aqueles espíritos que estavam falando com Kardec eram superiores, e aí você está dentro do espiritismo, e aí o que você vai fazer? Se tem alguma coisa que discorda, não são superiores. Eles estão discordando. Aí vem aquela questão. O que o pessoal faz no Brasil? Inverte. Diz que os superiores são esses aí que estão falando essas coisas, e os superiores de Kardec ficam em dúvida se eles eram superiores mesmo. Não. O Erasto, só para dar um exemplo do Erasto, é um dos espíritos que a gente, todos os quatro aqui adoram. Eu vou até usar usar uma palavra que eu não devia, mas não é que a gente adora como adoração. Porque tudo que ele fala, inclusive ele fez uma previsão dizendo que o espiritismo ia passar por uma verdadeira Torre de Babel. Acho que foi São Luís que falou isso. Mas é exatamente o que está acontecendo hoje, aconteceu no Brasil. Então, o espírito superior, ele não fala besteira. Então, se ele não fala besteira, vamos usar a lógica, e está lá dentro dos espíritos, que não tem colônias do espírito, não tem regiões circunscritas, então cadê essas colônias que o pessoal está falando aí? Entendeu? Então, assim, a gente está aqui para justamente isso, para botar as coisas nos eixos e fazer essas refutações, né? E não ficar... a gente está falando mal, não. A gente está pegando os argumentos e fazendo essas distinções, né? Então, ou você usa o critério de tudo que está no Espiritismo está dentro das obras de Kardec, ou você fica acreditando em qualquer coisa e você vai ficar sem direção nenhuma. Aí você vai acreditar que tem parto no mundo espiritual, que tem sexo no mundo espiritual, que tem casamento no mundo espiritual, que tem namoro. Eu já vi uma psicografia, eu vi na internet, inclusive uma médium famosa, falando que o filho chegou e foi falar para a mãe dele que estava namorando, que ia conhecer uma menina lá no mundo espiritual. É um negócio complicado isso, né? É muito difícil. Passo para vocês. Mais complicado do que isso aí foi aquele que começou a namorar lá e depois engravidou a moça, teve que casar. E a mãe dele, aqui encarnada ainda, ficou felicíssima que ela ia ser avó. Vamos lá, moçada. Quem não comentou, vamos lá. O André leu, o Henrique comentou, agora é o Fábio, né? Tá sem som? Tá sem som, Fábio? Continua sem som para mim aqui. Você vê, o microfone dele não tá bloqueado, mas o som dele não tá saindo. Não tá saindo, não. Ô, Fábio, será que tem um problema com a internet? Você nos ouve? Faz um sinal se você ouve. Então o problema está no microfone mesmo. Você quer tentar reativar? Fábio. A gente não te ouve, Fábio. Atualiza. Dá um F5, Fábio, dá um F5 aí. Tá? Nós estamos te esperando aqui. E a gente segura as pontas. Então eu vou no lugar do Fábio aí, daqui a pouquinho ele comenta.
Essa parte aqui, ainda falando sobre espíritos em erraticidade, foi extraída, portanto, do livro Céu e o Inferno, capítulo 3º, o Céu. Capítulo 3º da primeira parte do livro, que é uma parte doutrinária, né? E aqui ele está dizendo, olha, aqui, no mundo corpóreo, a gente tem espíritos encarnados, somos todos nós, e tem também todo um mundo espiritual à nossa volta. Inúmeros espíritos desencarnados, ok? Nós, os encarnados, a turma do mundo corpóreo, deixa eu trazer o Fábio de volta aqui. Estão me ouvindo? Perfeito, agora sim. Fábio. Pode comentar. Não, ou Deja, o Henri e o André, vocês já comentaram bem aí. Eu gostaria de citar lá, quando falaram do muro com raio laser, na questão 274A do Livro dos Espíritos, os espíritos falam que a ascensão do espírito superior sobre o espírito inferior é irresistível. Não precisa de canhão, é só chegar um espírito mais evoluído e falar, sai daqui, e eles sairiam. Então, eu vi o pessoal aqui no chat colocando lá, né? Muito Flash Gordon, né? Deja, dá para perceber que são coisas que talvez, como que eu poderia dizer, chame a atenção do pessoal, mas muros de proteção, armas de raio laser, totalmente desnecessário. Aquela história da fantasia, o pessoal gosta muito de fantasia, né? Fala, Henrique. Fábio, explica para a galera aí que tem gente que nasceu depois de Darth Vader. Quem é Flash Gordon? Senão eles não vão entender ninguém. Ninguém vai entender quem é Flash Gordon. Flash Gordon era um quadrinho que tinha, né? E que hoje em dia ele já está ultrapassado. A tecnologia de hoje já está mais adiantada do que do tempo dele. Que, assim, só para completar, é maravilhoso. Gosto bastante dos desenhos do Flash Gordon. Foi um quadrinho, antecipou todas as ficções que vocês podem imaginar, né? E aí é só para explicar para você, porque tem gente que nasceu depois de Guerra nas Estrelas, que na época da gente ali. E aí o pessoal, mas é fantástico. Foi boa lembrança, Fábio. Bom, eu vou voltar ao que eu estava dizendo, então. No mundo corpóreo, por causa do corpo, aqueles que estão encarnados permanecem ligados ao planeta onde eles se encontram, seja aqui, seja em outro. Aí essa parte está em vermelho, olha só. O mundo espiritual, aquilo que a gente chama de mundo espiritual, ou seja, aquele conjunto de espíritos que está desencarnado, digamos assim, ele está não só à nossa volta aqui, próximo de nós, como também está pelo espaço. E aí está bem claro, sem limites, né? Sem limites. O mundo espiritual, chamado mundo espiritual, porque na verdade é uma distinção apenas didática, elas falam mundo físico, mundo espiritual, parecem duas coisas estanques, né? Não é apenas uma separação didática, né? Devido à natureza fluídica, os desencarnados aí, ao invés de caminharem, como nós fazemos por causa da força da gravidade, como o Henrique falou, eles não precisam caminhar pelo chão, porque a gravidade não atua sobre eles, né? Então, eles percorrem distâncias enormes apenas com o pensamento. O que acontece quando sobrevém a morte corporal? Desatam-se os laços que prendiam o espírito ao corpo material e ele passa, a partir desse momento, a integrar o chamado mundo espiritual. E aí é aquilo que se chamaria, então, de espírito errante, ou espíritos em erraticidade. Alguém faltou comentar ou podemos seguir? Acho que nós temos mais uns minutos aí. Aqui, só para tirar uma dúvida, quando eles dizem que os espíritos se deslocam com a velocidade do pensamento, eu acho que fica impossível você definir se ele está andando, se ele está correndo, se ele está volitando. Vocês conseguem discernir isso? Eu acho humanamente impossível, gente. Ele simplesmente se desloca. Não sabemos, né? Não tem como a gente fazer essa definição, né?
Ele se desloca e ponto final, né? Eu penso assim, se é com a rapidez do pensamento, pô, ele está aqui, daqui a pouco ele fala assim, eu vou para... Basta pensar, não precisa falar, eu vou para, né? Eu que estou falando aqui. Uhum. Ele pensa na Lua, ele está lá na Lua, né? Ele pensa no Japão, ele está lá no Japão. Então, agora, como é que foi que ele foi? Se foi voando, se foi nadando, não sei. Aí a gente não sabe, né? O André, na questão 90 lá do Livro dos Espíritos, quando o Kardec vai falar sobre isso aí, ele fala que tem espíritos que, se eles quiserem, ele pode saber a distância, mas geralmente, quando eles pensam, eles já estão no lugar mesmo, que nem você falou. Não tem consciência da distância, né? Se ele tem consciência da distância percorrida. Se ele quiser, ele tem, né? Sim. Se ele quiser. É isso que o Fábio falou, né? Dá certo. Bom, e agora, moçada? Deixa eu aproveitar e botar uma colher de física aqui nessa conversa. O pessoal insiste com essa coisa, mas vamos lá. Gente, espaço é uma definição da física. Da física. Então, se você tem 3, né? Tem 3. Você tem comprimento, você tem distância, você tem comprimento, largura e altura para calcular o volume. São essas 3. E o tempo não existe no mundo espiritual porque a relação delas vai dar velocidade. A gente está falando que tem velocidade do pensamento. Então, o que acontece, gente? Tudo isso que a gente está falando aqui é no mundo material. Por isso que o Jair e o André falou que você não tem condição de... Cada que fala em pensamento, ele quer dizer assim, é muito rápido. Então, Kardec está usando um termo de velocidade, que a gente não tem nem noção como é. Porque como é uma coisa instantânea. Então, agora o pessoal fica querendo colocar coisa no mundo material, falando que o tempo de lá é diferente. Tempo é um conceito da física. Tempo é nosso aqui. Se você for para outro planeta, é outra coisa. Einstein, inclusive, explicou isso, que ele falou que o tempo ele é relativo, e se você tiver uma massa muito grande no universo, material, hein? Esse objeto que envolvesse vai contar diferente do tempo que a gente está aqui. Então, a gente tem um problema. Eu estava até conversando com meu filho hoje sobre isso. Ele falou, pai, eu falo essas coisas para os meus amigos. Alguns ficam curiosos, outros não falam nada. Ficam entrando por aqui, saindo por aqui. Aí eu falei para ele, meu filho, é por isso, por falta desses conceitos básicos que o pessoal do movimento não entende. Quando você não tem conceitos básicos de física, conceitos básicos, você aceita qualquer coisa. Por que Kardec falou usar a lógica e a razão? Para você usar a lógica e a razão, você tem que usar também conceitos, né, de matemática, de física. Então, você usando esses conceitos de ciência, que o espiritismo é uma ciência, você não é enganado por espírito nenhum. Então, se você não tem esses conceitos básicos, a química também é outro, então você tem que usar, porque senão você vai ficar ouvindo um montão de pseudo-sábio falar e você vai acreditar que existe chifre na cabeça de cavalo, os unicórnios da vida, você vai acreditar nos gnomos, vai acreditar um montão de coisa. Então, é nesse sentido que a gente está falando aqui. Todo mundo aqui está dizendo isso. Porque o pessoal fica... E outra coisa, os espíritos sempre falam lá no livro dos espíritos, né, gente? Não existem palavras na nossa linguagem para descrever o que eles querem falar. Então, eles transmitiam para a gente o que a gente podia entender para aquela época. Entenderam? Então, um dos conceitos, é isso que a gente está comentando aqui, sobre espaço. Por isso que não tem sentido. Kardec foi muito feliz e também foi muito bem orientado quando fez essa questão do livro dos espíritos do idoso. Não existe lugares circunscritos, porque espaço é um conceito da matéria. Se você disser que existe no mundo espiritual um espaço limitado onde tem canhões de laser, isso não é na realidade, é na matéria. Aí, jogar uma pimentinha nesse raciocínio. Esse espaço é um conceito de ordem material, até se diz que é a distância entre dois corpos, né? Então, se não houver corpos, não haverá espaço. Aí, tá vendo? Olha aí. Tá vendo aí? Olha, vocês estão vendo aí? E tem outro conceito da física também que já levantou aqui. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. É outro mesmo conceito lugar da no física espaço também. Então,
Então, tudo é ligado a esse conceito. A gente deve entender que nós somos seres limitados pelo próprio, o mesmo que a gente falou aqui, né, André? Limitados pela matéria. Então, tudo que a gente percebe está dentro do que onde a gente vive. É como você chegar com um peixe e perguntar o que é uma água. Ele não vai saber te explicar. Ele acha que não existe água, mas ele vive na água. Entendeu? Pessoal, a gente tinha vindo até esse aqui, tá? Como são precisamente 23 horas e 25 minutos, o que vocês acham? Tocamos mais um ou paramos? Eu sugiro parar. Eu também acho que devemos parar. Fábio? Também. Deixar para a Então, próxima. já ganhamos, já. O Henrique também concorda, então. Então, pessoal, nós vamos parar aqui nesse slide sobre o céu e o inferno, capítulo 3, o céu. Ainda vai continuar depois, nesse mesmo capítulo. Depois vai ter mais coisa. Não compensa tocar, porque a gente não terminaria, né, Henrique? A questão do item 12, que é a espírito da erraticidade, né? Começa a pegar fogo agora, Jé. Vai começar a pegar fogo na próxima. Tá legal. Então vamos às nossas palavras finais, começando pelo André. André, por gentileza, meu amigo. Valeu, gente. Muito agradável, como sempre. Henri, Deja, Fábio, obrigado pela companhia, pelas ponderações. Sempre aprendo muito com vocês. E até quarta-feira para alguns, sexta-feira para outros. Um abraço. Henri. Também agradeço a Dejaí, a Andréia e Fábio por essa companhia gostosa, a gente estudando. Estamos aprendendo conosco e com vocês aí no chat, tá? Um grande abraço, boa noite, que os bons espíritos acompanhem vocês sempre. Fábio. Agradecer também, Deja, você, o André, e o pessoal do chat aí, sempre fazem comentários aí bastante pertinentes para que a gente possa continuar conversando, né, e estudando. Até quarta-feira no estudo do Livro dos Médiuns. Maravilha. Da minha parte também agradeço ao André, Henri, Fábio. Abraço aos três. Agradeço a todos que participaram conosco. Muito obrigado. Grande abraço. E fica aí o convite para, no nosso caso aqui, meu, do Fábio e do André, até quarta-feira próxima para o estudo do Livro dos Médiuns, às 22 horas, pela Rede Amigo Espírita e também pelo canal André Sobreiro. Bom fim de semana a todos.